E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui para matemática e hoje quem vos fala é o professor Marcelo Pinheiro e hoje, galera, mais um vídeo revisional. Afinal, uma galera aí pediu, curtiu esse vídeo e hoje vamos falar sobre conteúdos do primeiro ano do médio. Vamos falar ali sobre logaritmo, função exponencial, equações exponenciais e também as propriedades do logaritmo, tá bom? Então já sabem, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe esse vídeo que teu amigo está com muitas dificuldades com conteúdos. Só que é o seguinte, galera, aqui nesse vídeo, apenas vamos falar de uma forma superficial, tá? Apenas um revisional, uma revisão. Falar ali bem pontual sobre cada alguma coisa, tá? Se você quer ver de forma mais profunda, veja nossos vídeos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards ao longo do vídeo, tá bom? Ali eu explico mais detalhe que o logaritmo, mais detalhe ainda as propriedades, tá bom? Aqui é apenas uma revisão, peguei ali alguns exercícios e vamos resolver esses exercícios baseados nos conteúdos, tá bom? Se você não quer ver o vídeo inteiro, não tá com tempo, vou deixar aqui ó, na timeline separado por capítulo em cada exercício, em cada ponto interessante desse vídeo, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos fazer nosso vídeo revisional, então. Só que é o seguinte, tá? Começando aqui, vamos dar uma pinceladinha sobre as propriedades da potenciação. Porque isso aqui, cara, é a base do nosso conteúdo, tá? De logaritmo e de função exponencial. A base é potência. Então, se você dominar essas 7 propriedades aqui, cara, você vai muito bem nesse conteúdo, tá bom? Se você precisa, tá? No vídeo mais profundo, somente sobre as propriedades de matemática básica, tem o nosso vídeo, vou deixar aqui no card, inclusive o nosso primeiro vídeo aqui do canal, falando sobre isso, tá? Sobre propriedades da potenciação. Também tem uns vídeos sobre logaritmo, propriedades logaritmos, também deixarei no card aqui mais pra frente, beleza? Então aqui, ó, fazer as propriedades, fazendo aqui uma pincelada rapidinha. Primeira propriedade, nós temos que a multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base, soma o expoente. Segunda propriedade, divisões de potências de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. Terceira propriedade, produto de expoentes. Quarta propriedade, toda potenciação, tá? Uma raiz quadrada, na verdade. Toda raiz quadrada é uma potenciação onde o expoente é uma fração. Então, por exemplo, deixar aqui, ó, se eu escrevo raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que 64, faço uma fração. O meu índice da raiz é o denominador e o meu expoente do número é o numerador. Ou aquela dica, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa. Toda raiz quadrada nada mais é do que uma potência com expoente fracionário, beleza? Todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do próprio zero. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui, né, se eu tenho um produto de dois números elevado a um expoente, eu posso pegar esse expoente e eu posso dividir para ambos os números. Apenas na multiplicação e divisão também funciona isso. Beleza? Então, cara, você tem que dominar essas propriedades aqui, tá bom? Veja nosso videozinho se você tem dificuldade de entender alguma delas, tá bom? Então, bora. Vamos fazer nosso primeiro exercício, então. Lembrando que hoje acho que são 6, 7 exercícios, não recordo o valor exato agora, tá bom? Então, vamos lá. Resolva as seguintes equações exponenciais. Então, primeira equação, deixa eu pegar aqui, ó. Primeira equação, deixa eu fazer um cortezinho. Letra A, ela é 2 elevado a x mais 1, tudo isso igual a 64. Galera, nossa jogada aqui é o seguinte. Quando eu falo de equações exponenciais, como eu tenho aqui, tá? Eu tenho que pensar assim, tem que deixar todo mundo com a mesma base. Por quê? Porque expoente com bases iguais, potências com bases iguais, significa que os seus expoentes também serão iguais. Se eu tiver aqui, né, uma igualdade entre eles, tá bom? Então, se eu tenho duas potências igualadas com a mesma base, então logo seus expoentes também são iguais. Porque é uma questão, né? Essa igualdade significa o quê? Que meu lado esquerdo e meu lado direito estão em equilíbrios, ok? Então, isso significa essa igualdade. Temos que pensar bem nisso daí. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho 2x mais 1, 2 elevado a x mais 1. Esse 2 é a minha base. Então, do lado direito, eu também vou procurar uma potência onde a base seja 2. E como que eu transformo 64 em uma potência? O jeito mais tranquilo é fatorando. Então, vamos lá, ó. 64, vamos fatorar esse número. Divido por 2, dá 32. Divido por 2 de novo, dá 16. Por que por 2? Porque é o primeiro número primo que nós temos e deu certo. 16 divide por 2 de novo dá 8, por 2 de novo dá 4, por 2 de novo dá 2, por 2 de novo dá 1. Opa, perfeito! Terminei, meu objetivo é sempre chegar em 1 aqui no final. Fatorei o 64. Quantos números 2 eu escrevi aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu 64 é a mesma coisa que 2 elevado
a 6. E é isso aqui que é essencial para a gente. Lembrar como que eu pego um número e transformo em uma potência. Cara, se eu fosse falar para você a palavra-chave aqui seria enxergar o seu número com outros olhos. Beleza? Então, nosso foco é enxergar no número com outros olhos. Então, eu enxerguei 64 com uma potência de base 2. Agora, eu vou escrever, ó, 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 6. E aquilo que eu comentei, se as minhas potências possuem bases iguais, logo, os seus expoentes também são iguais. Logo, eu tenho que x mais 1 é igual a 6. Agora, isolo x, né? 1 tá mais, passa menos. Então, x é igual a 6 menos 1, logo, x é igual a 5. Pronto, achei o valor do x. Galera, é bem simples dessa maneira, tá? O nosso foco aqui sempre será o quê? Enxergar o número com outros olhos, tá? Então, se eu tenho uma igualdade, eu tenho que transformar as duas igualdades na mesma base, já que eu tenho potências em um dos lados. Beleza? Olha agora a letra B. Letra B eu tenho lá, ó, 3 elevado a 2x menos 5 é igual a 27. Então, eu tenho 3 elevado a alguma coisa de um lado e eu tenho 27 do outro. Então, esse 27 eu tenho que transformar numa potência com base 3. Fatora o número 27. Você vai ter o seguinte, 3 elevado a 2x menos 5 vai ser igual. Vamos fatorar o 27 aqui? Então, bora. 27 não divide por 2. Próximo número primo, 3. Divididos por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Terminei minha fatoração, então eu tenho 3 números 3, logo elevado a 3 elevado a 3. Pronto. Bases iguais, expoentes também iguais. Então, 2x menos 5 será igual a 3. Agora, querido, isola o x e corre para o abraço. Como que isola o x? 5 está menos, passa mais. Então, 2x igual a 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Então, aqui vai ser 8. 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 divididos por 2, logo x igual a 4. Pronto. Olha só como é simples trabalhar com potência. Galera, e olha só, tá? Aqui temos equações. Quando for mostrar com logaritmo, a ideia é a mesma, pegar um número e transformar em potência, tá? Isso é a base para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? E a letra C, para finalizar, nós temos 7 elevado a x menos 8 menos 1 igual a 342. Ai, meu Deus, como que eu faço isso agora? Do lado direito, lado esquerdo, eu não tenho só uma potência, eu tenho uma potência e um número. Vamos fazer o seguinte? Vamos separar? Do lado esquerdo, só quem tem só a potência, do lado direito, quem não é potência. Então, esse 1 está negativo, passa para cá, mais. Passa para o lado direito, no caso, né? Então, 7 elevado a x menos 8 será igual a 342 mais 1. 342 mais 1, 343. Então, 7 elevado a x menos 8 igual a 343. Então, agora pegando esse número aqui e fatorando, você vai chegar ao seguinte, ó, 7 elevado a x menos 8, 343 em forma de potência é 7 elevado a 3, tá? Você vai dividir por 7 3 vezes. Beleza, bases iguais, logo expoentes também iguais. Então, você tem que x menos 8 é igual a 3. 8 a menos passa mais, x é igual a 3 mais 8, logo, x será igual a 11. Pronto, chegamos nos valores de x, tá? Pessoal, isso aqui então é trabalhar com equações exponenciais, beleza? Fácil ou difícil? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora vamos para o segundo exercício de hoje, que fala o seguinte, ó, isso aqui já é um problema, mas a ideia é a mesma, trabalhar aqui com potências de mesma base. Vamos lá. Os coelhos são conhecidos por se reproduzirem rápida e eficientemente na natureza. Visto que são presas naturais, os coelhos se reproduzem de forma exponencial para manter a espécie viva, ou seja, não é um filhote por vez, 2 filhotes por vez. Ele vai crescendo de maneira muito acelerada. O coelho europeu foi introduzido na Austrália no século XIX e, por não terem predador natural naquele país, a multiplicação dos coelhos atingiu níveis muito elevados e se transformou num problema, prejudicando bastante a agricultura. Em certa região da Austrália, a população de coelhos era dada pela função P igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,4t. Então, deixa eu escrever primeiro essa função aqui pra gente, tá? Ó, já é uma pinceladinha de como que é uma função exponencial em nosso conteúdo aqui pra frente, daqui a pouquinho, hein? Então, vai ser 1000 vezes 2
elevado a 0,4 vezes t. Em que t é o tempo medido em anos, com t igual a 0 representando o ano 1840. Então aqui, ó, t igual a 0 representa 1840. Primeiro estamos interpretando a questão. A população de coelhos nessa região atingirá 64 mil indivíduos no ano... Aí ele quer descobrir. Bom, vamos pensar o seguinte. Primeiro quer descobrir qual é a variação, né? Qual é o tempo em que vai demorar para sair do zero até 64 mil. Então, na verdade, em que ano vai chegar 64 mil? É isso que eu quero descobrir. Vamos pensar o seguinte. Então, esse 64 mil aqui é o meu valor de P, ok? Então, ali na minha função eu vou trocar o P por 64 mil, que é o valor que eu quero atingir naquela função, tá? Então, 64 mil é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,4t. Pessoal, aqui eu já quero fazer um parênteses com vocês, tá? Função. O que representa essa palavra função? Função representa uma dependência, tá? Eu tenho duas grandezas se relacionando e uma depende da outra para existir. Nesse caso, o meu número de coelhos depende de quanto tempo foi medido, ok? Então, dependendo do tempo que eu tenho um número de coelhos naquele país. Quanto maior o tempo, maior é a quantidade de coelhos, ok? Então, essa é a minha relação de dependência. O número de coelhos depende do tempo, beleza? Isso é uma função, tá? Se você quer entender o que é função, eu tenho um videozinho aqui, vou deixar no card, que eu explico ali função de primeiro e segundo grau, eu explico o que significa essa palavra função e essa relação e tudo mais, tá bom? Então, função é isso, uma grandeza dependendo da outra. No caso, eu quero saber qual é o valor do t para quando o meu P vai atingir 64 mil. Porque para todos os valores de T, eu tenho um P específico, eu tenho um T para ele, tá bom? Então, bora. Como que eu faço isso? Primeiro, isolo esse 1000. Isola essa potência, né? 1000 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho 64 mil divididos por 1000. Tudo isso aqui é igual a 2 elevado a 0,4t. 64 mil divididos por 1000 é fácil. Corta os zeros. 64 dividido por 1, 64. Então, eu tenho o seguinte, ó, 64 é 2 elevado a 0,4t. Bom, galera, lembra que eu acabei de falar para vocês? Se eu tenho duas coisas equivalentes, então eu vou pegar esse número e vou enxergar em forma de potência, ok? Essa é a nossa jogada. E nós já fizemos ali em cima, né? 64 em forma de potência é 2 elevado a 6. Então, vamos puxar aqui para o lado, ó. 2 elevado a 6 equivale a 2 elevado a 0,4t. Lembre-se, potências com base iguais, logo expoentes também são iguais. Então, nesse caso, 0,4t vai ser igual a 6. Agora isola o t, né? 0,4 multiplicando passa dividindo. Então, t igual a 6 divididos por 0,4. Fazendo essa conta, vai chegar a um valor de 15, ou seja, 15 anos. Mas eu quero saber o ano exato. Se a minha contagem começa em 1840, eu faço então 1840 mais 15. Total, 1855. Esse é o ano em que irá atingir 64 mil indivíduos, logo, letra A de Piá, da matemática. Beleza? E aí, fácil ou difícil? A questão aqui é interpretação e vai seguindo a linha de raciocínio passo a passo, trocando os valores e trabalhando ali da maneira que nós aprendemos. Beleza? Tranquilo? Vamos então agora para o nosso terceiro exercício, que fala assim, ó. Uma fábrica de produtos de beleza foi inaugurada e tem planos de se expandir nos próximos anos. E com isso, será preciso que novos funcionários sejam contratados todos os anos. Beleza, balela até aqui. A função, deixa eu pegar aqui a função para copiar, n de t, ou seja, a minha função n precisa do t. Essa letra entre parênteses representa a variável independente, ou seja, de quem a outra variável está dependendo, tá? N de t é igual a 4 vezes 5 elevado a 0,2t mais 1, mais 100. Meu Deus, que confusão. Relaciona o número de funcionários que essa fábrica possui, T anos após a sua inauguração, que ocorreu em 2018. Então, esse N representa o número de funcionários, beleza? Essa fábrica terá 600 funcionários no ano. Ou seja, eu quero saber aqui em que ano
que a minha empresa, no caso, essa empresa vai ter 600 funcionários, ok? Para isso, que conta que eu faço? Eu quero descobrir primeiro. Esse N de T representa o número de funcionários, então nesse caso ele vale 600, ok? Então, para saber em que ano, melhor, depois de quantos anos que atingiu esse número. Então eu vou substituir essa letra N de T por 600, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou calcular, ó, 600 é igual a 4 vezes 5 elevado a 0,2t mais 1, mais 100, beleza? Então essa é a minha função. Troquei o N de T por 600. E agora eu quero achar o valor de T. Como? Primeiro, eu vou limpar todo mundo do lado direito, vou tirar essa galera. Vou deixar só a potência. Por que a potência? Porque o meu T está no expoente, então não tenho que fazer com esse 5, eu tenho que deixar ele aqui. Mas esse 100 e esse 4 dá para tirar. Começa indo pelo mais longe, tá? Então começa pelo 100. 100 tá mais, passa menos. Então vai ficar lá, ó, 500 menos 100 é igual a 4 vezes a nossa potência, ok? Beleza. O que eu faço agora? Opa, meu T parece o mais. Oh, meu Deus, deixa eu arrumar isso aqui que o meu T parece sinal de mais ali, pode confundir a galera. Então, T mais 1. Beleza. 500 menos 100 dá... Opa, perdão. Oh, já coloquei a resposta. Olha só, meu Deus do céu. Era 600. 600 menos 100, 500. Então, tenho que 500 é igual a 4 vezes 5 elevado a 0,2t mais 1. Beleza? Tranquilo, né? Agora eu vou tirar esse 4. 4 multiplicando, passa dividindo. Então, tenho 500 divididos por 4 igual a 5 elevado a 0,2t mais 1. Beleza, essa divisão, 500 divididos por 4, quanto que dá? 125. Então, primeiro colocar potências, 5 elevado a 0,2t mais 1 é igual a 125. Beleza, agora tem um problema, tem um porém. O meu lado esquerdo é potência, o lado direito não é potência. Então, vamos transformar esse 125 em forma de potência. Como? Fatorando. Vamos fazer aqui, ó, 125, vamos fatorar o número 5. Divide por 5, que dá 25. Por 5 de novo dá 5, por 5 de novo dá 1. Opa, eu tenho 3 números 5. Então, logo aqui vai ser o seguinte, 5 elevado a 0,2t mais 1 é igual a 5 elevado a 3. Aquele esquema agora, potências com base iguais, logo expoentes iguais. Então, 0,2t mais 1 vai ser igual a 3. E agora, só calcular, né? 1 está mais, passa menos. Então, 0,2t será igual a 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, 0,2t será, igual a 2. Então, t será 2 divididos por 0,2. E 2 divididos por 0,2 dá 10. Pronto, então será 10 anos depois da inauguração. Em que ano que isso vai acontecer? Pensa comigo, se inaugurou em 2018, agora eu faço 2018 mais 10, que dá 2028. Ou seja, será no ano de 2028 que irá ter 600 funcionários. Logo, letra E de eu. Piada matemática. Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil? Tranquilo, né, galera? Se você tem dificuldade em trabalhar com potência, veja nosso vídeo aqui das propriedades. E lembre-se, galera, o foco aqui nesse vídeo é enxergar um número com outros olhos. Como que eu posso deixar isso aqui um padrão? Como que eu posso deixar as duas partes de maneiras iguais? Beleza? Tranquilo? Então vamos para o nosso próximo conteúdo, que é sobre função exponencial. Galera, então função exponencial, gente, nós acabamos de ter uma pincelada nos dois últimos exercícios sobre isso, tá? Função conta uma relação entre duas grandezas, tá? Representada normalmente por x e y. X é a minha variável independente e y é a variável dependente, ou seja, o y depende de x para existir. Mas esse y, galera, também pode ser escrito dessa maneira, ó, f de x. F de x e y é exatamente a mesma coisa, tá? Então, função tem essa relação de dependência entre essas grandezas. Como é feita essa relação? Vem aqui, ó, tá? Função primeiro grau tem uma expressão matemática com primeiro grau. Função segundo grau, sua expressão matemática relaciona, é uma expressão de segundo grau. E uma função exponencial é quando essa relação de dependência, a nossa variável independente, ou seja, o nosso x, aparece no expoente.
Isso é o que define uma função exponencial. É quando a sua variável x está no expoente. Beleza? Tranquilo? Simples assim, tá? E a forma que vamos trabalhar com essas funções exponenciais é a mesma forma que vamos trabalhar com as equações exponenciais. A diferença de uma função e uma equação é que a função ela é específica em um caso, ela é aplicada em uma situação, enquanto a equação ela é algo genérica, é algo geral, tá bom? Como os dois últimos exercícios, nós aplicamos ali na quantidade de funcionários e nós aplicamos a quantidade de coelhos. Isso foi uma aplicação, por isso aquilo é uma função, beleza? Mas você pode ver que entrou na questão de equação, porque é a mesma forma de trabalhar, tá bom? Apenas uma questão seguinte, toda função desenvolve um gráfico, porque é uma relação de dependência, significa que para cada valor de x eu tenho um correspondente em y. Isso chama-se domínio imagem, ok? Valores de x nós chamamos de domínio, ok? E valores de y nós chamamos de imagem, tá? E para cada domínio temos um valor para imagem, um valor correspondente, tá? E no gráfico de uma função exponencial, ele forma esse comportamento aqui, ó, essa curva, tanto assim quanto essa da direita. Qual a diferença entre elas, tá? Essa curva da direita nós chamamos de função crescente, tá? O que define a função exponencial ela ser crescente? Significa que esse a tem que ser maior do que 1. Esse a aqui, a base do meu expoente, tá? A base ali do x tem que ser maior do que 1 obrigatoriamente, tá? E aqui a minha função é chamada de decrescente, ou seja, ela decresce, ela diminui, quando esse a ele está entre 0 e 1, beleza? Aqui, galera, o nosso a nunca poderá ser 0, ok? Por que nunca poderá ser 0, tá? Porque se for 0, nós não temos essa potência, tá bom? Isso aqui vai ser 0. Então, o nosso a sempre vai variar entre 0 e 1 ou vai ser maior do que 1, tá? Se ele for maior do que 1, é uma função crescente, ela cresce. O x é pequeno, o y também, conforme o x cresce, o y cresce igualmente. Já na função decrescente é quando esse a está entre 0 e 1, tá bom? E o que significa isso? Significa que quanto menor o x, maior o y. Quanto o x aumenta, o y diminui. É inversamente um ao outro. Beleza? Vamos ver nosso primeiro exercício sobre isso aqui, então, que fala o seguinte. Um exercício do vestibular da PUC do Rio Grande do Sul, tá? Pegar outra cor. Que vai falar o seguinte, ó. O decrescimento da quantidade de massa de uma substância, ou seja, decrescimento, uma função decrescente, ela diminui, tá bom? Radioativa pode ser representada pela função exponencial real dada por f de t igual a elevado a 3. Então essa aqui é a nossa função, né, que descreve a substância radioativa. E essa função, ela é decrescente. Como é que eu sei que é a função decrescente? Porque ele fala o decrescimento. Então, posso afirmar que a é menor que 0, a é igual a 0, a está entre 0 e 1 e a maior que 1. Acabamos de falar sobre isso. Letra C, nosso a tem que ser entre 0 e 1, tá bom? Se o a for 0, não tem. Se for menor que 0, também não. Então, a tem que ser maior do que 1 para ter essa função decrescente. Beleza? Tranquilo? Então, função decrescente, teu a está entre 0 e 1. Pronto. Simples assim. Agora, vamos ao nosso segundo exercício, né, sobre esse tema. Na verdade, nosso terceiro exercício sobre isso hoje, né? Que é uma questão do Instituto Federal de Pernambuco, que fala assim, ó. No início do ano de 2017, Carlos fez uma análise de crescimento do número de vendas de refrigerantes da sua empresa mês a mês, referente ao ano de 2016. Com essa análise, ele percebeu um padrão matemático e conseguiu descrever a relação. A relação vai ser a seguinte, deixa eu escrever aqui, v de x é igual a 5 mais 2 elevado a x. Olha só, o meu x está no expoente, logo é uma função exponencial. Onde v representa a quantidade de refrigerantes vendidos no mês x. Então, x representa o mês, ok? Considere x igual a 1 referente com o mês de janeiro, x igual a 12 referente ao mês de dezembro. Então, o número de x é o número do mês. A empresa de Carlos vendeu no segundo trimestre 2016 um total de... Galera, trimestre. Trimestre é uma relação de 3 meses, tá? No caso, segundo trimestre, eu quero o segundo grupo de 3 meses. O primeiro grupo é janeiro, fevereiro e março, 3 meses. O segundo vai ser abril, maio e junho, beleza? Então aqui, na verdade, eu quero quais são as vendas do mês de abril, ok? Do mês de maio
e do mês de junho. E eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas quantidades. Lembre-se, qual que é o valor do mês de abril? 4. Qual que é o valor do mês de maio? 5. E qual é o valor do mês de junho? 6. Então eu vou calcular essa função para cada mês e depois eu somo todo mundo. Então vamos lá, pegar cores diferentes. Começando com azul para ser abril. Então V de 4 é igual a 5 mais 2 elevado a 4. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho x. O número que eu escrevi dentro do parênteses é o número que eu vou substituir o x na nossa função. Por isso aqui em cima fica 2 elevado a 4, tá? 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, sei que V de 4, na verdade, será 5 mais 16, ou seja, V de 4 é igual a 21. Beleza? Essa aqui é a quantidade de refrigerantes vendidos no mês de abril. Agora, o mês de maio. O mês de maio é V de 5, então vai ser 5 mais 2 elevado a 5, tá? Então, V de 5 será, se 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 16 vezes 2, 32, ok? Então, V de 5 será igual a 37. Simples assim. E o nosso último V, pegar aqui a cor vermelha, para ficar diferentinho. Então, V de 6 será 5 mais 2 elevado a 6. Se 5... Opa, que V estranho. Se 2 elevado a 5 é 32, e eu quero agora 2 elevado a 6, é só fazer 32 vezes 2, que dá 64. Então, vai dar mais 64. Então, V de 6 será igual a 69 refrigerantes vendidos. E agora, meu querido, basta somar todo mundo, né? 21 mais 37, que dá 58. 58 mais 69. 50 mais 60, 110. 8 mais 9, 17. Então, um total de 127 refrigerantes. Logo, letra E. Fácil, galera? Ou difícil? Deixe nos comentários o que você está achando do conteúdo. Beleza? Com isso, finalizamos nossa revisão ali de equações exponenciais e também de função exponencial. Agora eu vou falar de logaritmo, tá bom? Pessoal, como esse vídeo é revisional, eu vou falar bem uma pincelada, falar bem por cima sobre isso, tá? Se você quer ver algo mais profundo, um cálculo ali bem mais exato, tá aqui o nosso card sobre logaritmos, né? Sobre logaritmos, a base, e daqui a pouquinho vai ter o card sobre as propriedades de logaritmos. Também vou deixar aqui na descrição uma lista com os links desses vídeos mencionados aqui no canal, tá bom? Para você ter ali um estudo mais profundo sobre cada tema. Aqui hoje é uma revisão, apenas a base ali, apenas a nata de cada coisa, tá bom? Galera, o logaritmo, então, na verdade, o logaritmo ele é uma operação matemática, tá? E é uma operação matemática inversa à potenciação. Professor, como assim? Não é raiz quadrada? Também, tá? Quais são as operações matemáticas que nós temos aqui? A operação da soma, que é a continha de mais. A operação de subtração, que é a quantia de menos. A operação de multiplicação, que é o produto, né, a continha de vezes. A divisão, que é a continha de dividir, ou também a fração, representa uma divisão. E temos a potenciação, que nada mais é que uma multiplicação de elementos iguais, de fatores iguais, ok? E depois, contrário à potência, temos a famosa raiz quadrada. Só que qual que é a diferença do logaritmo para a raiz quadrada se ambas são operações inversas à potenciação? Enquanto a raiz quadrada eu estou focado na base, qual que é o número elevado a índice que dá aquele valor? Por exemplo, raiz quadrada de 9. Que número elevado a 2 dá 9? Eu quero saber a base. O logaritmo se preocupa no expoente. Se eu sei que eu quero saber o log de 9 na base 3, ou seja, 3 elevado a qual número é que dá 9? Tá? Enquanto a raiz quadrada eu quero saber a base, no logaritmo eu quero saber o expoente. Essa é a jogada. Por isso que aqui, ó, o log de b na base a vai ser igual a x. O que significa isso? Essa base eu vou elevar a x e o resultado disso é que me dá o b no meu log, tá bom? É isso que significa logaritmo. Logaritmo é o contrário da potenciação, enquanto eu foco no expoente, eu quero saber qual é o meu expoente, beleza? Então, o primeiro exercício de logaritmo, vamos fazer aqui, ó, 5 operações para entender melhor isso. Lembra que eu falei lá no começo? Se você entender as propriedades, você vai mandar bem? É exatamente isso, tá bom? Então, nosso foco, nosso objetivo aqui é encontrar, né, enxergar esses números de outra maneira, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, ó, letra A, log na base 2, log 16 na base 2, é assim que eu leio, né? Primeiro eu falo 16,
depois eu falo a base. Então, log de 16 na base 2 é igual a x. Ou seja, o que eu estou perguntando na realidade é isso daqui, ó. 2 elevado a quanto é igual a 16. Então, essa base vai colocar o x como um expoente. Então, como que eu faço isso? Fatoro. Então, vou lá, ó, e faço aqui, ó, 16, fatoro ele, divido por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Quantos números 2 apareceram aqui? 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho que 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Lembre-se, bases iguais, expoentes também são iguais. Logo, então, meu x será igual a 4, beleza? Então, nosso foco aqui é esse, galera. Pegar o seu número e transformar ele de outra maneira, tá bom? Ah, professor, isso tá ficando chato, mas vai ficar na tua memória, vai por mim. B, log de 81 na base 3. Mesmo princípio, tá? Opa, igual a x, né? Esqueci de colocar o x ali. É o mesmo princípio, tá? 3 elevado a x, né? A minha base vai elevar o x. Isso aqui tem que ser igual a 81. Fatora 81, vamos lá. 81 divide por 3, que dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Ou seja, eu também tenho 4 números 3. Então, aqui vai ser 3 elevado a x, é equivalente a 3 elevado a 4, logo, bases iguais, expoentes também são iguais, então x também será igual a 4. Beleza? Fácil, difícil? Super de boa? Então tá. Vamos fazer aqui agora, ó, no cantinho, nosso próximo, letra C. Letra C, nós temos ali log de 1 na base 28. Professor, como que eu vou fazer isso? Como assim? 28 elevado a que número dá 1? Jesus, não tem isso não, professor. Tem sim, ó, vamos lá. Primeiro, 28 eleva o x. Então, 28 elevado a x tem que ser igual a 1. Só tem um caso onde o número 1 aparece numa potência. Somente um caso. Quando? Quando o seu número é elevado a 0. Então, para dar 1, esse 1 é a mesma coisa que 28 elevado a 0. Logo, aqui eu tenho que 28 elevado a x é igual a 28 elevado a 0. Porque lembre-se, todo número elevado a 0 é 1, com exceção do próprio 0. Tá bom? Então, aqui eu sei que o meu x vale 0. Olha só como é fácil, né? Letra D. Meu Deus, agora apareceu fração. Agora vai dificultar tudo. Agora tudo vai pro brejo. Não, não precisa disso não. Vamos lá. Então, isso é igual a x. Lembre-se, 7 elevado a x é igual a 1 sobre 7. Beleza. Primeiro, eu tenho esse 7 aqui na parte de baixo da nossa fração. Como que eu faço isso, né? Primeiro, eu vou tirar ele da parte de baixo. Como? Levar ele para cima. Como que eu faço? Como que eu tiro o número da parte de baixo da fração e jogo ele para cima? Trocando o sinal do seu expoente. Essa propriedade é, olha só, o meu 7, o meu expoente dele é 1. Quando eu jogo para cima, ele fica menos 1. Então, 7 elevado a x, nesse caso, é a mesma coisa que 7 elevado a menos 1. Por quê? Porque o expoente negativo você inverte a base, tá? Então, 7 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 7. Por isso que eu posso fazer esse caminho inverso. Geralmente a gente faz o contrário, né? Expoente negativo, vamos tirar o negativo do expoente. Agora eu quero o contrário, agora eu quero colocar o negativo no expoente. Como? Eu inverto a minha base. Beleza? E agora, bases iguais, expoentes também são iguais. Logo aqui, então, x é igual a menos 1. Beleza? Vamos seguir a mesma ideia agora na letra E. Letra E, deixa eu conferir mais para o lado aqui, é log de 1 sobre 27 na base 9. Então, vamos ver aqui. Letra E, né? Opa, coloquei o L de log já, como sou ansioso. Então, letra E será log de 1 sobre 27 na base 9. Isso é igual a x. Beleza? Vamos lá. Primeiro, 9 vamos elevar a x. Então, 9 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Beleza? Vamos pensar o seguinte. Como que eu posso relacionar 9 com 27? Não tem como eu pegar um 9, elevar um número e vai dar 27. Não tem como. Porque o 9, 81 já passa. Mas sabe o que tem? Eu sei que o 27 aparece no expoente do 3, né? 3, olha aqui, ó. Aqui do ladinho, ó. Vamos pegar aqui. Olha só. 27 divide por 3. Então eu posso escrever o 3 como o 27 como expoente de base 3. E o 9 também. O 9 também aparece aqui, ó.
na fatoração no 27. Então, os dois números eu posso escrever como potência de base 3, ok? Então, vamos fazer isso? Olha só, o meu 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado a x, ok? E o 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 3. Beleza, professor, o que isso me ajuda? Seguinte, potência de potência, nós vimos lá na propriedade lá no comecinho da aula. Multiplica os expoentes. Então, 2 vezes x, 2x. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 2x. E aqui, mesmo esquema de baixo, né? Se eu tenho essa potência aqui embaixo, eu vou jogar ele aqui para cima, trocando o sinal do expoente. Como aqui o meu expoente é positivo, eu coloco negativo. Então, fica 3 elevado a menos 3. Simples. Agora, o que eu faço? Bases iguais, expoentes iguais. Então, tenho que 2x é igual a menos 3. Pronto, agora isolo x. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x aqui igual a menos 3 meios. Pronto, essa é a resposta. Quer qualquer forma de número decimal? Então, x igual a menos 1,5. Esse é o valor desse log. Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil? Talvez essa questão de trabalhar com fração que seja um pouquinho mais complexa para você. Lembre-se, fração, teu número está embaixo, se você quer jogar ele para cima, você pode trocando o sinal do seu expoente. É só trocar o sinal. Beleza? Vamos continuar então agora fazendo mais um exercício sobre logaritmo. E esse exercício fala o seguinte, ó. Considerando log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, determine o valor de log 60. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Primeiro, não tem sentido. Tem sim. Lembra que eu falei para vocês, nossa jogada de hoje é enxergar um número com outros olhos, ok? Como? Eu sei log de 2 e log de 3. Isso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com as propriedades do logaritmo agora, tá bom? Tá. Então, o principal aqui é como que eu posso enxergar esse 60 de uma forma em que apareça o 2 e o 3. Vamos pelo básico, vamos multiplicação, porque eu sei como aparecer o 2 no 60. É fácil. 60 é a mesma coisa que 2 vezes 30, ok? Ó, o meu 2 já apareceu. Beleza. E como que eu posso fazer aparecer esse 3? Fácil. Esse 30 não é a mesma coisa que 3 vezes 10? Logo, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 10. Pronto, sei o log de 2 e sei o log de 3. Isso me ajuda fortemente. Agora eu vou escrever, ó, log de 60. É a mesma coisa. Primeiro, percebe uma coisa? Que ele não fala a minha base. Quando no teu exercício, tá, gente? No teu logaritmo, ele não fala a base, sempre é 10, ok? Se ele não fala a base para você, ela sempre vai ser 10, tá bom? Guarda isso na tua memória. Beleza, então. Eu sei que log de 60 é a mesma coisa que log de 2 vezes 3 vezes 10. Professor, como que saber essa multiplicação me ajuda? Primeira propriedade da potenciação, primeira propriedade do logaritmo fala o seguinte, ó. Se eu tenho log de A vezes B, é a mesma coisa que log de A, log de A mais, oh meu Deus do céu, tá difícil, mais log de B, tá? Essa é a primeira propriedade do logaritmo. Se eu tenho uma multiplicação aqui, ó, dentro do meu logaritmando, é a mesma coisa que eu fazer a soma deles. É a mesma coisa. Então aqui ó, eu posso pensar como log de 2 mais log de 3 mais log de 10. Professor, isso me ajuda porque log de 2 eu sei, 0,3. Log de 3 eu também sei, que é 0,48. Mas eu não sei log de 10. Lembra que eu comentei, se ele não fala a base é 10? O que significa isso? Log de um número na base, sendo ele mesmo, é sempre 1. Por quê? Pensa comigo, ó. Lembra que... Oh, meu Deus, LG não. Lembra que eu falei para vocês, ó, que log, né, de B na base A igual a X é a mesma coisa que A elevado a X, que vai ser o B? Então, pensa comigo, ó. Se eu tenho log de 10 na base 10, eu quero saber quanto que é esse log.
Pensa comigo. 10 elevado a x vai ser igual a 10. Que número é esse? 1, né? Porque todo número elevado a 1 sempre será ele mesmo, uma probabilidade da potenciação também. Então aqui, se eu tenho que log de 10 na base sendo o mesmo número, logo essa resposta é 1. Agora, meu querido, é só correr para o abraço, é só somar. 0,3 mais 0,48 é 0,78, não 0,51, tome cuidado. 0,78 mais 1, 1,78. Pronto, esse é o valor do log de 60. E aí me diga, fácil ou difícil? Hã? Tem que saber manjar das propriedades, hein? Vamos para mais um exercício, então, que também fala da propriedade dos logaritmos, hein? Olha só, se log de x na base 5 é igual a 2 e log de y na base 10 é igual a 4, quanto que é log de x vezes por y na base 20? Primeira coisa, tem que saber quanto que vale o x e o y, para mim poder usar essa coisa monstruosa aqui, tá bom? Então vamos calcular primeiro então log de x, né? Log de x na base 5 é igual a 2. Lembra? 5 multiplica o 2. 5 eleva o 2, né? Então fica 5 elevado a 2 é igual a x, logo x vale 25. Beleza? Mesma coisa com y. Log de y na base 10 é igual a 4. Então eu faço 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é igual a y. 10 elevado a 4 é 10.000. Então aqui y vale 10.000. Agora eu vou reescrever. Então vai ficar lá, ó, log na base 20 de y sobre x, ou seja, 10.000 divididos por 25. Beleza? Essa continha dá para fazer. Quanto que é 10.000 divididos por 25? Isso dá 400. Então tenho que log na base 20 de 400. Cara, como que eu posso fazer isso? Isso aqui vai ser igual a quanto, né? Vamos chamar de m. Cara, posso falar uma coisa? Vamos arrumar esse 400, quase um número muito grande. Vamos fazer diferente? Vamos fazer assim, ó. Log na base 20. 400 é a mesma coisa que 20 vezes 20, não é? 400 é 20 elevado ao quadrado, certo? Então eu vou escrever isso, ó. 20 elevado ao quadrado. Por que que isso me ajuda? Isso me ajuda por causa de uma propriedade do logaritmo, que é o seguinte: o logaritmando elevado ao expoente, eu dou a regrinha do peteleco. Eu venho nesse 2 aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui minha mãozinha, ó, e peteleco no 2. Ou seja, esse 2, quando eu dou peteleco, ele cai aqui para frente. Então, esse log de 20 na base de 20 é a mesma coisa que 2 vezes log... Opa, oh meu Deus do céu, que jeito estranho. É 2 vezes log de 20 na base 20, tá? Então, sempre que você tem um expoente no teu logaritmando, você dá um peteleco e ele cai para frente. Professor, sempre? Sempre. E o que eu falei para vocês agora há pouco? O logaritmando é a mesma base? Isso é 1. Ou seja, eu tenho aqui 2 vezes 1, ou seja, eu tenho 2. Pronto, a minha resposta é 2. Olha só como não é difícil, galera. Propriedades. Trabalhe com as propriedades. Se você manjar as propriedades, cara, você vai ter muito mais facilidade para fazer essas contas, tá bom? Novamente falando, gente, aqui estou falando apenas ali uma pincelada, falando sobre rápido, resolvendo exercícios num foco bem específico. Quer aprender de forma profunda cada propriedade? Veja aqui o nosso videozinho no card para você entender melhor, tá bom? Agora, vamos fazer mais um exercício, então, envolvendo as propriedades dos logaritmos, que fala o seguinte, ó. Utilizando a definição de logaritmo, calcule o valor de x no logaritmo a seguir. Bom, qual que é a definição do logaritmo? A minha base vai elevar esse número aqui e vai igualar o logaritmando. Ou seja, 2 elevado a 5 é igual a x mais 2. Essa é a propriedade. Quanto que é 2 elevado a 5? Nós já calculamos anteriormente, 32. Então, tenho que x mais 2 é igual a 32. 2 dá mais, passa menos. X é igual a 32 menos 2. Logo, x igual a 30. Pronto. Olha só como é fácil. Beleza? Tranquilo? Vamos então para mais um exercício. Opa, mudei o x de lugar. Vamos então para mais um exercício. E é o nosso último exercício de hoje, tá bom? Esse vídeo já está um pouquinho longo, mas o foco é sempre te ajudar, tá?
E ela é uma questão do Enem. Cara, olhando assim, ó, primeiro, já é grandiosa, é monstruosa, mas a gente já falaria, meu Deus, eu não vou ler isso não, é muito difícil, só porque ele ser grande. Mas aqui no canal do Piada Matemática é diferente. Se isso é grande, aí que dá mais vontade de fazer. Vamos lá. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, tá? Introduzida em 1979 por Thomas Hicks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 relacionam pela fórmula. Então vamos escrever a fórmula aqui do lado. Até vou colocar mais pro ladinho para a gente puxar mais pro lado para ter mais espaço para responder, né? Então, MW é igual a menos 10,7 mais 2 terços vezes, deixa eu puxar aqui um pouco pro lado, vezes, aqui, log na base 10, isso aqui é legal, de MO. Beleza. E ele fala o seguinte, ó, onde MO é o momento sísmico, ou seja, usualmente ultimado a partir dos registros do movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é DINA-cm, ou seja, DINA-centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude, ou seja, nesse caso o MW foi de 7. Cadê minha... deu uma travada aqui no computador. Vamos escrever de novo então. MW é igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico? Qual foi o MO, né? Do terremoto de Kobe em DINA-cm. Beleza. A gente pode ignorar aqui essa parte do DINA-cm, porque é o valor que vai sair no final. Ele me deu esse logaritmo, ele me deu essa fórmula, né? E me deu esses valores. Deixa eu copiar esses valores aqui para o lado direito, tá? Para a gente não se perder. Então ele fala que o MW, que é a magnitude, 7,3, ele quer saber qual foi o MO, ou seja, quando que foi ali o momento sísmico, né? Primeiro, função. Então eu vou trocar o MW por 7,3, tá? E vamos isolar depois. Então eu tenho que 7,3 igual a menos 10,7 mais 2 terços vezes log de 10 de MO, log na base 10 de MO. Então agora vamos isolar esse MO. Primeiro logaritmo eu passo por último. Então eu vou passar esse cara aqui que está menos, vou passar como mais, ok? Então vai ficar 7,3 mais 10,7 vai ser igual a 2 terços vezes log na base 10 de MO. Beleza. 7,3 mais 10,7. Bom, 7 mais 10, 17,3,7 dá 1, então aqui dá 18. Então tenho que 18 igual a 2 terços vezes log na base 10 de MO. Beleza. Agora vamos tirar esse 2 terços daqui, né? 3 está dividindo, passa multiplicando. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então tenho 3 vezes 18 divididos por 2 é igual a log na base 10 de MO. Beleza. 18 divididos por 2 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então eu tenho o seguinte, ó, log na base 10 de MO equivale a 27. Agora a nossa questão da potência, né? Lembra? Perdão, do logaritmo, né? O 10 vai passar fazendo o 27 virar um expoente. Então eu tenho que MO equivale a 10 elevado a 27. Esse é o valor do nosso ponto sísmico. Voltando lá na questão, tem essa alternativa aqui? Tem sim, ó, letra E, que é 10 elevado a 27. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo, tá bom? E já sabe, compartilhe com seu amigo que tá com muita dificuldade, tá bom? E venho convidar você a ser um dos apoiadores aqui do canal. Afinal, nosso canal precisa do seu apoio para continuar crescendo, trazendo conteúdo com mais qualidade para você, tá bom? Vou deixar o link aqui no Apoia-se, aqui do lado vai estar aparecendo o nome dos nossos apoiadores, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!